Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de dezembro, nós temos conversado sobre a encarnação de Jesus e o Verbo se fez carne. É o tema geral dos programas desse mês. A razão de estarmos conversando sobre isso, especificamente no mês de dezembro, é por conta de ser o mês em que se fala muito a respeito do nascimento de Jesus, por conta de uma festa que está presente no calendário do nosso país, que é o Natal. Então nós temos aproveitado esse mês para conversar sobre essa importante e fascinante doutrina presente na Escritura Sagrada. E vamos mais uma vez conversar sobre esse tema no dia de hoje. Queria aproveitar esse momento inicial e desafiar você a convidar seus amigos, familiares, para que assistam o programa Texto e Contexto. Compartilha o link desse programa para que mais gente tenha acesso a ele e também seja edificada com esse conteúdo que é apresentado em todo o programa Texto e Contexto. Pois bem, para ajudar a gente na conversa do tema de hoje, é um programa Texto e Contexto um pouco diferente, né? Você está acostumado sempre a ver aqui dois convidados. Hoje nós vamos fazer aqui uma conversa com o pastor Kennedy, conversarmos a respeito do tema encarnação. Pastor Kennedy, seja muito bem-vindo ao programa Texto e Contexto mais uma vez. Deus te abençoe nesse programa como tem feito aí nos demais. Amém. Paz, pastor Eleilton, paz dos nossos irmãos, é muito bom estar aqui. Um tema muito importante, né? Muito relevante e que a gente lida com ele todo ano, né? É uma das datas, se eu não me engano, mais comemorada, muito forte, né? Uhum. Então, é um tema que a igreja precisa realmente pensar à luz da Bíblia, como que a Bíblia nos fala a respeito disso e principalmente a doutrina, né? É curioso porque às vezes nos escapa que existe uma doutrina bíblica, né? Não sobre o Natal, como a gente está acostumado a lidar todo ano, mas sobre a encarnação de Cristo, né? Ou a sua humilhação. Então existe toda uma doutrina que é o tema ideal para se tratar dela agora no mês de dezembro, né? E me permita, pastor, eu quero aqui aproveitar, mandar um abraço para alguns irmãos, né? Sim. Nós viemos na Assembleia Geral recentemente, e essa é a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui falando com eles. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham. E aí lá na Assembleia Geral nós encontramos alguns pastores que nos deram um retorno, né, da audiência de irmãos que veem o programa, que assistem, mandaram um abraço. Legal. Eu quero lembrar aqui, fazer menção deles. Por exemplo, o pastor Cláudio, lá do Baixo Amazonas, né? Nós conversamos bastante, uma pessoa agradabilíssima. Um abraço ao pastor Cláudio. E ele falou dos irmãos, os irmãos estão sempre acompanhando, participam. Quero mandar um abraço para os irmãos lá do Baixo Amazonas, as igrejas que estão ali sobre os cuidados do pastor Cláudio. Deus abençoe o pastor Cláudio, a sua liderança, os irmãos ali do Baixo Amazonas. Também o pastor Fábio, lá do Mato Grosso, também falou dos irmãos, acompanham, estão felizes, falou do enriquecimento, né, que esse programa traz para a igreja, para os irmãos, e às vezes a gente não tem muita noção do que é isso, né? Então um abraço lá para os nossos irmãos do Mato Grosso, também para o pastor Fábio, e uma pessoa muito carinhosa que a gente conheceu ali na Assembleia, o irmão Emanuel, lá da CEAL, né? Estava ali organizando, ajudando, uma pessoa maravilhosa. Irmão Emanuel, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um abraço forte para ele e para todos os irmãos que nos acompanham. É muito bom ter esse retorno, essa resposta dos irmãos, né? É isso aí. Graças a Deus. Realmente, nessa Assembleia agora, muita gente procurou, né, para comentar que assistiu o programa Texto e Contexto. A gente fica feliz, né, de alguma maneira, de poder estar contribuindo com os irmãos, contribuindo com a edificação da igreja por meio do programa, né? A gente louva a Deus pela sua vida. Continua acompanhando o programa Texto e Contexto, divulgando esse programa. Quando você falava, eu me lembrei de esses dias eu estava numa igreja, e aí, saindo assim do culto, né, uma garotinha
Eu acho que ela devia ter uns 7, 8 anos. Aí eu passando, ela me olhou assim. Aí ela, você que passou na TV, né? Aí eu falei, não sei. Não, é assim, meu pai te assiste. Aí eu falei, então sou eu, deve ser eu, assim, o programa tem esse Sim, contexto e tal. Aí ela correu e me abraçou, assim. Eu legal, queria ter uns 100 bacana. anos. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Inclusive, eu tenho aqui um contato que me passaram também na Assembleia, Uhum. da irmã Cidelcina Teixeira de Oliveira. Que é uma irmã nossa que congrega lá numa IAP, na cidade de Campo Grande, e que não perde um programa ter esse contexto. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. A gente espera em Cristo Jesus estar contribuindo aí, continuar contribuindo com a edificação da sua vida. Amém? Amém, amém. Bom, mas vamos lá. Nós estamos falando então sobre a doutrina da encarnação durante esse mês. Nós já falamos aqui sobre a natureza da encarnação e no último programa algumas implicações dessa doutrina, né? Falamos um pouco sobre o mistério que é tentar entender a relação entre as duas naturezas de Cristo, né? Uhum. É como ele pode se tornar homem sem deixar de ser Deus. E hoje, a proposta é que a gente converse um pouco sobre os objetivos da encarnação. Mas antes disso, pastor Kennedy, relembra para a gente a definição dessa doutrina. Talvez tenha pessoas que estão iniciando assistindo esse programa e que esse é o primeiro programa da Uhum. temporada que ele está assistindo, né? Então é importante que ele também tenha essa definição. O que nós estamos querendo dizer quando falamos de doutrina da encarnação? Uhum. Sim, eu quero ler um texto que é um dos textos básicos que trata desse assunto, né? Que é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aqui eu vou ler na NVT, ele diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Então, um dos objetivos pela qual João escreve o seu evangelho é exatamente provar que o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que os filósofos eles haviam identificado como Logos, né? Uhum. A filosofia já tinha chegado a essa conclusão, né? Na discussão de onde vêm as coisas, de onde vem o universo, qual é a origem de todas as coisas, um filósofo, se não me engano, de Mileto, ele havia chegado a essa conclusão a respeito do verbo, né? Tudo provém do verbo. A palavra no grego é logos, né? Uhum. Então, no logos origina-se tudo. Então, João aproveita essa identificação que a filosofia já tinha feito, e ele diz, olha, esse logos, esse conceito de princípio universal, de onde todas as coisas vêm, de onde tudo passa a existir, esse logos se tornou carne. Uhum. Esse logos é Deus. Ele faz uma conexão com Gênesis, né? Então, esse logos que é o Deus supremo, o ser absoluto, o criador de todas as coisas. Isso que vocês chamam de o verbo, de a palavra, né? Ele se tornou carne, ele se fez gente, carne e osso. Então, a doutrina da encarnação de Cristo fala a respeito do fato do Deus supremo, exaltado, cheio de glória, criador e sustentador de todas as coisas. Ele se esvazia de si, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, ele assume a forma humana. Ele não apenas fingiu ser homem. Uhum. É interessante nós notarmos que Deus já tinha feito algo, eu diria que semelhante antes. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, o encontro de Deus, e ali tudo nos leva a crer que é o próprio Jesus com Abraão. Ele come. Uhum. Né? Então ali também é carne. Sim. Ali também é gente, tem carne, tem osso, come, né? Bebe, anda, fala, pode ser apalpado. Ele também está em carne, só que ali é uma manifestação da divindade. Sim. Né? A diferença está aí. Ali é Deus, também em carne e osso, mas ele não nasceu ali. Ele ali aparece e desaparece. Sim. Né? É um atributo de Deus, ele pode fazer isso. E a gente vai ver isso ao longo das Escrituras, Deus fazendo isso de forma natural. Aqui, não. Aqui ele nasce. Aqui ele se torna gente.
Então, a doutrina da encarnação ela tem esse aspecto marcante. Ele vem como todos os seres humanos vêm à existência. Aquele que já existia entra na existência material, na nossa dimensão material, do mesmo jeito que nós existimos, né? Seres humanos não aparecem, seres humanos não surgem do nada, né? Seres humanos passam por um processo de gestação, nascem, se desenvolvem, e Jesus, a doutrina da encarnação vai falar a respeito disso. O Deus exaltado, cheio de glória e soberania, ele se torna um embrião, se desenvolve como um bebê no ventre de Maria, nasce como todos os seres humanos nascem, né? Se nós olharmos para Jesus nesse aspecto, a gente vai ver Jesus nasce, Jesus mama no seio de Maria, né? Jesus faz cocô, Jesus cresce dente, cresce unha, né? E é um ser humano. Então, o verbo Deus exaltado, ele encarna, ele se torna uma pessoa como as pessoas são, com as suas fraquezas, com as suas limitações, lógico, porém, sem o nosso pecado. Ele não herda o nosso pecado, porque ele é o ente santo, ele vem da parte do próprio Espírito Santo, pelo poder do Espírito, né? Então, eu acho que eu me alonguei até um pouco, mas a gente poderia tratar que a doutrina da encarnação tem esses aspectos, que é o Deus Santo que entra na nossa existência, no nosso mundo como nós, como ser humano. Eu acho fantástica essa doutrina, pastor Kennedy. Maravilhosa. Eu tenho dito aqui nos programas que eu me fascino quando estudo a doutrina da encarnação dentro da cristologia. Acho que de todas as etapas da obra de Cristo, talvez essa seja uma das que mais me chama a atenção mesmo. Talvez por conta de todo o mistério que envolve essa doutrina. De fato, é fantástico mesmo pensar em tudo isso que você comentou aí, de Deus se tornando gente, Deus se tornando carne, Deus aprendendo a andar, né? Deus, enfim, Deus como um bebê. É um negócio fantástico mesmo, extraordinário, né? Bom, e é óbvio que Jesus não fez isso por acaso, né? É óbvio que ele não entrou no nosso mundo sem uma razão, sem um objetivo, né? Eu queria ler aqui um texto de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse o seguinte: essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aqui é uma fala de Paulo, né? E aí tem uma fala do próprio Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, o próprio Jesus dizendo por que veio, né? Porque ele nasceu, né? Porque ele se encarnou, porque ele se tornou gente. Ele veio para dar a sua vida. Paulo diz que ele veio para salvar os pecadores, né? Então, parece que a principal razão da vinda de Cristo a esse mundo está ligada à salvação dos seres humanos. Eu acho que é aquela ideia da própria soteriologia, né? Quando Deus decidiu criar os seres humanos, ele também decidiu salvá-los, né? Lá na eternidade, né? Uma outra frase famosa também, né? Antes do haja luz, já teve um haja cruz, né? Então já havia sido decidido no plano eterno de Deus que o filho amado, ele morreria. E para que isso se concretizasse, fosse possível, precisava Jesus primeiro se encarnar. Sim. Entrar no nosso mundo como um ser humano. Então, assim, a principal razão pela qual Jesus passou tudo que passou e viveu como um ser humano aqui foi nos salvar. Né? Foi salvar a nossa vida, foi salvar a vida daqueles que estão nos assistindo, né? Veio para morrer por nós, para morrer a nossa morte. E ele poderia fazer isso e morrer em nosso lugar e de fato pagar o nosso pecado por uma questão, acho que você comentou, pastor Kennedy, que acho que até o Concílio de Calcedônia fala isso também, que ele em tudo era semelhante a nossa, a humanidade dele em tudo era semelhante a nossa, menos, exceto
o pecado, Uhum. né? Porque ele não tinha natureza pecaminosa, Uhum. exatamente porque no ventre de Maria se gerou um ente santo, né? O próprio Espírito gera um ente santo ali que nasce sem a contaminação, Uhum. passa por esse mundo aqui sem cometer pecado e como segundo Adão, representante da raça, sem cometer pecado, né? Morre por nós e agora a gente tem essa possibilidade de poder ser salvo, né? Experimentar a salvação, o perdão dos pecados. Então, assim, é extraordinário E saber tem, disso. e tem um detalhe, pastor Eleilton, que assim, às vezes a gente fica se perguntando, mas por que Jesus, Uhum, né? Não poderia ser outro? uhum, Um anjo não poderia ter, Deus não poderia ter encarnado um anjo para morrer na cruz em nosso lugar? uhum, Não poderia. Ou até mesmo, por que que ele precisou nascer? uhum, Por que que ele precisou encarnar? Por que que ele não apareceu? uhum. Surgiu como ele apareceu para Abraão, Sim. por exemplo? Porque seres humanos não surgem. A raça que peca, a raça que se perde é a raça humana. Uhum, Aquele que fosse substituir a raça humana deveria ser da mesma raça. uhum, Então é por isso que ele tem que vir como homem. É por uhum, isso que ele tem que ser 100% homem, uhum. né? Senão seria uma fraude. E é interessante que ao longo da história houve essa tentativa de desacreditar o Sim. sacrifício de Cristo, né? E como é maravilhosa essa doutrina da encarnação, porque ela deixa muito clara, não, ele era 100% homem. A nossa salvação está garantida na sua obra, porque quem nos substituiu foi um semelhante a nós, Uhum, porém sem pecado, né? Então, essa doutrina, ela é simplesmente assim, extraordinária, e se houver, diria nós não, mas se alguém uhum, tentar tirar essa doutrina, ou derrubar essa doutrina, o resto cai, uhum. Cara, é né? verdade. Então, essa doutrina é fundamental. É fundamental nós aproveitarmos esse período do ano, esse tempo do ano, tanto para refletirmos sobre isso, quanto para pregarmos sobre isso. Uhum, Porque olha a oportunidade que a gente tem. Então, o mundo inteiro está falando que Jesus nasceu. uhum, Aí você pergunta, mas você sabe por que ele nasceu? Melhor, por que que ele teve que nascer? Por que que ele uhum, não simplesmente apareceu e uhum, surgiu? Hã? Talvez o nosso irmão lá em casa não tenha essa resposta. Agora vai ter, uhum, né? Por que que ele teve que aparecer? Por que que ele teve que nascer como um uhum. bebê, né? Então é por causa disso. Então essa doutrina é simplesmente extraordinária e tem esse objetivo, né? De trazer salvação a nós, porque ele se tornou como um de Sim, nós. exatamente. Ele vem como um ser humano para ser o segundo Adão mesmo, né? Na verdade, todos os seres humanos eles estão debaixo da autoridade de um Adão, né? Ou está debaixo aqui Romanos 6, né? da condenação do Romanos primeiro 5, Adão, melhor. sim. Ou ele está debaixo da condenação do primeiro Adão, ou ele está debaixo da salvação, da justificação do segundo Adão, que é Uhum, Cristo, né? Que nasceu e de fato veio como um ser humano mesmo, para ser representante da raça e para morrer por nós, né? uhum. Além da salvação, parece que ele também veio para se identificar conosco, né? Sim. Tem também essa questão da identificação, não tem na obra da encarnação de Jesus? Comenta um pouco para a gente sobre isso. Sim, o apóstolo João, aqui no seu evangelho, ele também fala sobre isso, né? Uhum, Ele diz que Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A expressão habitou entre nós é ele montou a sua barraca no nosso arraial. Ele foi o nosso vizinho, uhum, né? E pode ser que essa naturalidade, essa humanidade de Jesus, eu fico pensando, por exemplo, os vizinhos de Jesus em Nazaré. E quando Jesus cresce, nós vamos ler os evangelhos, a gente vai ver que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. uhum, Era tão humano, era tão identificável, ele era tão comum. A ideia de se identificar conosco, ele era tão comum que as pessoas tinham dificuldade de acreditar nele. Antes dele entrar no seu ministério propriamente dito, ninguém acreditava que uhum, ele era o Deus, o grande eu sou que se revelou através dos profetas, que falou a Moisés, que, enfim, o grande eu sou de toda a história da tradição judaica, morava em Nazaré. Morou em Nazaré por 30 anos. uhum, Esteve ali, frequentou as classes dos rabinos uhum, das sinagogas, né?
foi educado, enfim, ia na feira, trabalhava com o pai na marcenaria. Uhum. Tamanha identificação, tamanho incomum que tinha conosco, né? Então, quando João diz, olha, ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele foi nosso vizinho, a gente brincava com ele na rua. Uhum. Imagina o testemunho de alguém contando sobre Jesus, né? Uhum. Eu vi esse menino crescer. Ele estava ali, era o filho de Maria. Uhum. Então aí as suas irmãs, seus irmãos, nós conhecemos, nós sabemos a respeito dele, e agora ele diz que ele é o Messias, o grande eu sou. Nós sabemos dele, nós conhecemos seus pais, a sua história, Uhum. e tá lá, era muito comum a nós, muito comum. Então, a doutrina da encarnação, ela traz essa familiaridade. Ele era homem como nós somos. Uhum. Isso traz um conforto. Deus não veio em Cristo Jesus fazer um experimento social. Uhum. Ele viveu essa realidade. Sofreu, passou dificuldade como todos nós passamos. Viu pessoas queridas e amadas sofrerem. Perdeu parentes próximos. Nós vamos entender à luz da história, à luz do próprio Evangelho, por exemplo, a morte do próprio José. Uhum. É provável que José tenha morrido ainda muito jovem. Então, passou por tudo aquilo que nós passamos. Então, a encarnação de Cristo, ele veio para se identificar conosco. Nós podemos nos identificar com ele, ele se identificou conosco. E eu gosto muito da ideia, pastor Ailton, de que nós temos um homem no céu. Uhum. Essa ideia me fascina. Sim. Existe um homem que está sentado à destra do Pai. Uhum. Né? Aí já é outra doutrina, mas só fazendo uma conexão. Uhum. Tem um homem lá. Sim. Tem alguém como nós lá, porém, Sim. lógico, sem pecado, Deus eterno, acima de tudo e de todos, mas tem um homem no céu. Uhum. Né? É por isso que o próprio apóstolo João vai dizer, né? Ele é aquele que intercede por nós. Ele está lá, ele intercede por nós. Não existe nenhuma outra pessoa, personalidade, figura revelada nas Escrituras que se identifica tanto conosco quanto o próprio Jesus. Tentar colocar outra pessoa para nos identificar na divindade não faz nem sentido. Sim, verdade. Se o rabino da sinagoga soubesse quem estava ouvindo os sermões dele... Não é verdade? Mas tem um detalhe. Aquele episódio em que Jesus, com 12 anos, está em Jerusalém, com os doutores da lei, discutindo com eles. E a ideia, parece ali de Lucas, né? É que eles estão atônitos. Sim. Ouvindo aquele garoto de 12 anos, o meu filho tem 12 anos, ouvindo um garoto de 12 anos falar a respeito das grandezas de Deus, com tanta propriedade, tanta sabedoria, tanto poder, por dias. Não foi um bate-papo de café. Dias. O José e Maria encontraram ele 3 dias depois, né? Sim. 3 dias depois, então eles ficaram, de fato, alguns dias ouvindo aquele garoto, né? Ouvindo. Chamou muita atenção deles a sabedoria do garoto. Sim, sim. Impressionante. Então, de fato, Jesus veio também para se identificar conosco, né? E é notória, singular essa identificação de Jesus com seres humanos. Bom, um outro texto que me chama a atenção também, pastor Kennedy, quando a gente fala da encarnação de Jesus, é o texto de João, capítulo 13. Principalmente para nós promessistas, é um texto bastante conhecido, né? E que a gente usa bastante esse texto aqui nas celebrações da ceia, né? Porque sempre na primeira parte da ceia nós costumamos fazer a cerimônia do lava-pés, né? E eu tenho comigo que a cerimônia do lava-pés em si, ela é uma cerimônia que traz como pano de fundo a doutrina da encarnação de Jesus. Para mim, na ceia, Jesus meio que encenou toda a sua missão, a razão pela qual ele
Uhum. ele se encarnou. Eu costumo enxergar João 13 como uma ação parabólica de Jesus. Jesus fez várias ações parabólicas no seu ministério, né? Então, por meio de algumas atitudes, ele ensinou algumas coisas, né? Como no Uhum. caso da figueira, Sim. né? Quando ele amaldiçoou a figueira, como no caso de quando ele soprou sobre os discípulos e recebeu o Espírito, né? No caso da figueira, estava ensinando sobre a rejeição de Israel, né? No Uhum. caso, quando ele soprou os discípulos, o que aconteceria no Pentecostes. Aqui em João 13, o capítulo começa um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí começa a descrição do que ele fez lá, né, lavando os pés dos seus discípulos. Mas o versículo 1 faz uma conexão da missão de Jesus, né? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aí depois tem essa cena. Parece assim, que Jesus abaixando-se para lavar os pés dos seus discípulos é o grande resumo do que ele veio fazer. Aquele que veio para servir e Uhum. não para ser servido. Aquele que esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de um escravo. Uhum. Não é exatamente isso que aconteceu na encarnação? E ele está fazendo exatamente isso ali. Ele está assumindo a posição de um escravo, né? Nesse momento que é o ápice do seu ministério, que ele já vai ser preso nessa mesma noite, né? Ele vai ser Uhum. julgado nessa mesma noite e logo após vai ser crucificado. Então Jesus relembra, por meio dessa atitude, para os seus discípulos a sua missão. Ele veio para servir. Uma das Uhum. grandes razões da encarnação de Jesus tem a ver com o serviço. E aí eu acho bonito isso porque na ceia do Senhor, a gente encena, para mim, né? A gente Uhum. encena todos os atos da obra redentora de Cristo. Uhum. Você começa ao lava-pés encenando a encarnação. Sim, verdade. Aí na ceia você lembra da morte, lembra da ressurreição e ele pede para comemorar até que ele venha, lembra da segunda vinda. Então, assim, a gente dá uma olhada geral na obra de Cristo. Você tem a oportunidade, a cada ceia do Senhor, de lembrar tudo que Jesus fez, né? Os vários atos do seu plano, da sua Sim, obra sim. entre os seres E humanos. isso é maravilhoso, pastor, porque assim, olhando para a cultura do primeiro século, dos primeiros séculos, quando os evangelhos estão sendo pregados, enfim, isso é escandaloso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é uma loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque na cultura daquela época, deuses não servem. Uhum. Deuses não se tornam homens, deuses não nascem. Né? Zeus aparecia na cultura grega, né? Não, mas aqui Deus nasce, vem para ser servo. É escandaloso. Né? E eu, particularmente, gosto muito de ver o capítulo 13 de João exatamente com esse viés de serviço. Para mim, a cerimônia do lava-pés, a sua maior ênfase não tem tanto a ver com a humildade, mas com o serviço. Serviço, é exatamente isso aí. Né? E eu acho muito interessante nesse texto, porque no verso 9, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Não. Quando ele se levanta, verso 12 em diante, depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Ele fala assim, olha, vocês me chamam mestre e senhor e tem razão porque eu sou. O que ele está dizendo é o seguinte, ele veio, se esvaziou, tornou-se servo, mas continua sendo senhor e mestre. Uhum. Né? Então, servir, o fato de Deus ter vindo para servir não diminui quem ele é. Uhum. Ele continua sendo Senhor e Ele Mestre. continua sendo Senhor e Mestre, ele continua sendo Deus. Uhum. Quando Paulo diz que ele se esvazia, ele não deixa de ser Deus, ele não abre mão da divindade. Uhum. Ele abre mão dos benefícios da divindade em recurso próprio, em benefício próprio, mas quando o próximo, quando 5.000 pessoas têm fome, a divindade entra em ação para operar com o seu poder e a sua soberania. Mas ele mesmo fica 40 dias sem comer. Uhum. Né? Então, ele
um desses objetivos da encarnação de Cristo é ser servo, servir. E Marcos vai apresentar, né? Jesus é o servo por excelência, né? É maravilhoso toda essa doutrina da encarnação é absolutamente rica e eu diria, para concluir, prática. Não é apenas... Jesus não foi um grande mestre na história da humanidade. Ele não veio trazer grandes lições apenas. Ele trouxe, obviamente. Não. Mas ele vem, Deus se encarna, se torna homem e ele diz, olha, eu, Senhor e Mestre, sirvo. E nós, hein? Nós temos esse desafio, né? Verdade. Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre a doutrina da encarnação, especialmente nesse mês de dezembro, em que se fala muito sobre o nascimento do Senhor Jesus. Então, quando alguém lhe falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus, você tem a convicção em responder o porquê Jesus nasceu, qual a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. Você tem essa rica oportunidade nesse mês de dezembro de compartilhar com alguém as razões pelas quais Cristo nasceu. Aí, de repente, até perguntar para alguém que não é cristão e que até fala de comemorar essa festa, a festa do Natal, né? Se a pessoa sabe por que Jesus nasceu, por que ele veio a esse mundo. Então, nós já falamos aqui, ele veio principalmente para salvar os seres humanos, veio para se identificar com os seres humanos, veio para servir. Pastor Kennedy, tem mais ainda? Tem mais coisa ainda? Que dá para dizer por que Jesus nasceu, por que ele veio? Nós temos uma lista de objetivos aqui, né? De objetivos por que Jesus veio, porque ele se encarnou. Eu quero aqui fazer menção pelo menos a 7 razões pelas quais Cristo se encarnou. A primeira razão ele veio para cumprir ou confirmar as promessas de Deus. A primeira grande promessa está lá em Gênesis, quando nós, como seres humanos, caímos em Adão. Né? E Deus faz uma promessa extraordinária ali. Ele fala que viria. Viria um da mulher, da raça humana. Viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que a pisaria. Então Jesus ele vem para cumprir as promessas que o Pai havia feito. Ele é o Messias, o esperado, né? O desejado das nações. Então ele vem para cumprir as promessas que o Pai havia feito. Em segundo lugar, ele vem para revelar o Pai. João, o apóstolo João vai dizer no Evangelho, capítulo 1, verso 2, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. O autor aos Hebreus, eu gosto da afirmação do autor aos Hebreus também no início da carta aos Hebreus, ele vai dizer, né? Anteriormente, Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou-nos pelo Filho. O Filho é a própria essência do Pai. O Filipe pede, né? Mostra-nos o Pai, ele diz, como assim? Estou há tanto tempo com vocês, que pergunta é essa? Quem vê a mim, vê o Pai. É lógico deixar claro aqui que não são a mesma pessoa. Né? Jesus é Deus Filho e o Pai, Deus Pai. Mas nós vemos toda a essência da pessoalidade do Deus Pai no Filho. Deus escondido do Antigo Testamento, o Deus que não se revela a ninguém no Antigo Testamento, o Deus a quem homem nenhum vê e vive no Antigo Testamento, ou aquele da qual Moisés desejou ver a sua face, se revela no Filho. Então ele vem para revelar o próprio Pai. Em terceiro lugar, aí o autor aos Hebreus enfatiza muito isso, ele vem para se tornar o fiel sumo sacerdote. É aquele que entra, o único que pode adentrar a presença do Deus Santo, nos representando, que nos conecta, que faz a ponte entre nós e o próprio Deus. E aí também nós temos a referência de que ele veio para aniquilar o pecado. E ele vem para aniquilar o pecado em sua própria carne.
Essa ideia de aniquilar o pecado é a ideia de que ele vem satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus exige que o pecado seja devidamente punido. E o salário do pecado é a morte. Então, quando ele vem e morre, substituindo aqueles que creem nele, ele está aniquilando o poder do pecado sobre aqueles que nele creem. É por isso que o apóstolo Paulo traz um brado no capítulo 8 de Romanos, verso 1, depois de falar, expor o evangelho, ele diz: agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele aniquilou o pecado porque ele pagou, ele morreu, ele sofreu a sentença que a justiça de Deus exigia do pecador. Então ele aniquila o pecado. Não somente isso, mas ele também vem para destruir as obras do diabo. Ele vem para destruir ou desfazer as obras de Satanás. E aí ele vem também para nos dar um exemplo de vida santa. Um exemplo de vida santa. De duas maneiras. Nós recebemos por imputação, né? A doutrina da imputação, a sua santificação para que andemos em justiça. Então, podemos ter uma vida livre em Cristo Jesus. Podemos viver uma vida de santificação em Cristo Jesus, porque ele viveu uma vida de santificação. E, em sétimo e último lugar, ele veio para preparar para a sua segunda volta. É uma ênfase muito forte no ministério de Jesus. Ele disse que voltaria outra vez e ele voltará. Então nós podemos ter esperança na volta de Jesus, porque a sua primeira vinda ele veio para nos proporcionar, para propiciar a certeza da sua segunda vinda, que é uma volta de redenção, de nos levar à eternidade com o Senhor para sempre. Amém. Amém. Numa dessas razões que você colocou aí, que ele veio para destruir as obras do diabo. Enquanto você falava, eu lembrei daquele texto de Colossenses, né? Paulo dizendo que na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, né? A imagem ali, aquela imagem daquele cortejo de vitória, né? De um general que ia para a guerra e voltava com os despojos, com os povos capturados, né? Para expor a sua vitória. Então, na cruz, Jesus fez isso. Então, a encarnação dele, de fato, foi muito importante, né? Olha quanta coisa, né? Olha, você que está em casa, olha quanta coisa aconteceu por meio da encarnação de Jesus. Quanto foi importante Jesus se encarnar, Jesus vir como um ser humano. De fato, é extraordinário e fascinante tudo isso, né? A gente só tem que glorificar mesmo a Deus por tudo isso. Pastor Kennedy, é muito bom falar sobre a encarnação, falar sobre essa doutrina. Eu queria que você, já caminhando aqui para a conclusão do nosso programa, desse uma palavra final aí para aqueles que estão nos ouvindo e que já, esse terceiro programa da temporada, tem ouvido falar sobre a doutrina da encarnação. Dê uma palavra final e na sequência nós vamos orar a Deus e suplicar a bênção dele. Amém. Querido irmão, eu queria deixar para você uma palavra no seguinte sentido. Primeiro, celebre o fato de que Deus se tornou gente. Celebre o fato de que Deus veio e se tornou um ser humano, uma pessoa. É importante, nós precisamos lembrar que os anjos celebraram. Nós precisamos lembrar que os pastores celebraram. É importante lembrar que homens que nem faziam parte do povo de Israel, os magos do Oriente, celebraram o fato do Deus Santo, o Deus soberano, ter se tornado gente. Outra coisa que eu quero deixar para você, ele não é um Deus distante da sua realidade, da sua dor, da sua necessidade. Ele também sabe o que é padecer. O profeta Isaías diz que ele foi um homem experimentado. Ele viveu a tudo aquilo que nós vivemos. Ele experimentou tentações, ele também foi tentado. Então, nós estamos falando de um Deus muito próximo, um Deus
compreensivo, um Deus que era gente como nós somos gente. Um Deus que habitou entre nós, foi nosso vizinho, conhece a nossa realidade. Então eu quero desafiar você a adorar o Senhor, a celebrar a Ele. E diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, a importância do fato dele ter vindo, porque ele veio como homem, como um ser humano, e viveu uma vida como nós vivemos, e tudo aquilo que essa encarnação conquistou para nós, como nós dissemos aqui. Ele veio cumprir a promessa do Pai, ele se tornou como um de nós, ele veio e se tornou nosso sumo e fiel, nosso fiel e sumo sacerdote. Então, olha quanta coisa Cristo conquista para nós com a sua vinda, com o seu nascimento, com a sua encarnação. Então nós podemos celebrar ao Senhor, podemos adorar a Deus e exaltar a Ele por causa da sua obra extraordinária de encarnação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua obra maravilhosa e extraordinária. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos lá. Orar e agradecer a Deus por esse tempo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos hoje. Obrigado. De conversar um pouco sobre a doutrina da encarnação, Senhor. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre os objetivos, as razões pelas quais Cristo um dia se tornou gente, um dia se tornou ser humano. E nós só temos, assim como o pastor Kennedy nos desafiou aqui nesse final, nós só temos que te louvar, meu Deus, te louvar pelo que o Senhor fez. Porque nós só podemos ter vida hoje porque um dia o Senhor decidiu entrar no nosso mundo, se identificar conosco e morrer por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Ajude-nos cada dia mais a entender essa doutrina e a celebrar o Senhor por todos os benefícios que nós alcançamos por conta da cruz, por conta da sua morte, por conta da sua encarnação. Continua a nos abençoar e nos guardar. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pastor Kennedy, muito obrigado por sua ajuda. Amém. No programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa e na próxima semana estaremos juntos aqui novamente para falarmos mais uma vez sobre um tema relacionado à doutrina da encarnação. No próximo programa, nós vamos falar sobre quando Jesus nasceu, a ocasião da encarnação. Nós já falamos aqui da natureza da encarnação, algumas implicações dessa doutrina e hoje dos objetivos. Na próxima semana, a ocasião. Ele nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? É isso que a gente vai conversar na próxima semana. Deus te abençoe e até lá!